Olá pessoal, eu me chamo Bárbara Santiago, eu sou professora de Geografia no IFMG e estou aqui hoje com o projeto A Prova para resolução de questões de vestibulares. Hoje a gente vai resolver a questão de número 46 da prova rosa do Enem do ano de 2020. Essa é uma questão que ela correlaciona a expansão urbana com a expansão industrial no Brasil. Então vamos fazer a leitura do texto aqui. A expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais de seu desenvolvimento. Até aqui, ele está puxando a atenção, marcando que as metrópoles, ou seja, aquelas cidades que são maiores e mais importantes e têm influências regionais ou nacionais, elas foram os locais de desenvolvimento da indústria. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas. Essa questão, ela está querendo saber que o que foi descrito nesse trecho corresponde a qual das alternativas abaixo. A gente tem aqui a letra A, valorização da escala local, letra B, crescimento das áreas periféricas, letra C, densificação do transporte ferroviário, letra D, predomínio do planejamento estadual e letra E, inibição de consórcios intermunicipais. Bom, no tratamento, para tratar essa temática, eu gosto muito de trazer mapas comparativos do tamanho da mancha urbana das metrópoles. No caso aqui, eu trouxe da nossa maior metrópole, que é a metrópole de São Paulo. Então, o início do texto, ele fala que a expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial. Bom, na verdade, o que a gente tem é que o início da urbanização do Brasil, ele remonta à época da colonização, ou seja, muito antes de haver indústria no Brasil, ou muito antes de haver qualquer tipo de indústria, né? O processo de urbanização ele já se iniciou em terras brasileiras, com a chegada dos portugueses aqui. Então, a urbanização ela vai seguir um padrão inicial, que é do litoral para o interior, sempre seguindo a exploração econômica vigente. Então, onde havia motivo para se explorar economicamente, eram os mesmos locais que eram instaladas e fundadas as primeiras cidades. Então, a gente tem cidades relacionadas com a exploração da cana, a gente tem cidades relacionadas com a exploração do ouro, do diamante, com a exploração do café, com a exploração do que a gente costuma chamar de especiarias, né? Na região norte, especialmente, e a gente teve a fundação de várias cidades, mesmo que pequenas, por causa dessas explorações econômicas que ocorriam. Porém, a gente tem que destacar que a expansão das cidades no Brasil, ela foi ocorrer de modo mais acelerado a partir do momento em que começa a haver a industrialização no Brasil, no nosso país. Então, a gente tem que pensar que sim, já havia urbanização, mas houve uma intensificação do processo de urbanização a partir do momento em que se tem a produção industrial. A produção industrial, portanto, ela vem após a existência da cidade e ela surge no Brasil exatamente onde estão as cidades. No nosso caso, as indústrias começaram a existir no final do século XIX e no início do século XX.
E a expansão industrial propriamente dita, ela foi ocorrer a partir da Segunda Guerra Mundial, ou seja, principalmente a partir da segunda década do século XX. Essas indústrias, elas começaram a se localizar, primeiramente, onde já existiam cidades. Essas cidades, elas estavam localizadas onde elas estavam, por causa de exploração econômica em outros momentos no Brasil. Então, se a gente for pegar a instalação da indústria em uma cidade, ela está ali, ela escolheu estar ali por causa da infraestrutura de uma cidade que possivelmente foi criada por causa de exploração econômica de outro item certamente relacionado à questão agrária e de exportação do Brasil. Então, uma das características importantes foi que o início da industrialização, ele se assentou no Brasil, perto das cidades, por vários motivos. Esses motivos a gente costuma chamar de fatores locacionais da indústria. Os fatores locacionais da indústria, basicamente, vão ser aquelas características que um local pode oferecer que sejam vantajosas para a instalação da indústria naquele local, em um determinado local. Então, neste momento de implantação e desenvolvimento das indústrias, a gente tem que os principais fatores locacionais das indústrias estavam nas cidades que já existiam por causa de momentos econômicos e exploração econômica pretérita. A gente tem, por exemplo, a indústria ocupando uma infraestrutura que foi criada por causa da exploração econômica do café. Então, tinha uma cidade, essa cidade era o centro econômico e financeiro que ajudava, a economia do café, e esse centro, ele tinha pessoas serviam de mão de obra é bom para a indústria. Pessoas, além de mão de obra, também podem servir de mercado consumidor é bom para a indústria. Essas cidades previamente existentes, por causa de outras questões econômicas, elas tinham uma infraestrutura de transporte, elas tinham uma infraestrutura financeira, como de bancos, bolsas de valores, talvez, no caso das cidades maiores. Ou seja, já havia um aparato que estava ali colocado e que bastou a indústria se localizar neste lugar, para poder usufruir dessas qualidades. Neste momento, os principais fatores locacionais são esses, a não ser que a gente esteja falando de indústrias muito específicas, como indústria extrativa, indústria de mineração, que aí as indústrias elas vão preferir ficar próximas às suas matérias-primas, Mas no caso das cidades, as cidades elas trazem bons fatores locacionais para vários tipos de indústria, especialmente naquele momento lá no século XX, quando a gente estava iniciando o processo de industrialização. Ocorre que as indústrias elas buscavam estar em locais que já eram consolidados como centros urbanos. Então, cada vez mais essas indústrias elas vão se localizar junto aos centros. Aqui eu trouxe essas duas imagens que são da região metropolitana de São Paulo em momentos históricos diferentes. A gente tem essa parte cinza mais escura aqui, que são os municípios que integram a região metropolitana em momentos diferentes, em 1950 e depois no início da década de 2000. Nessa linha pretinha mais escura aqui, a gente tem o limite do município de São Paulo e a parte que está em rosa
vai ser a mancha urbana, ou seja, a área efetivamente urbanizada do município de São Paulo, aqui em 1950 e nesta segunda imagem no ano de 2002. Então, o que acontece? Com as indústrias preferindo estar nas cidades devido aos diversos fatores locacionais que as cidades podem oferecer para as indústrias, ocorre que elas tendiam a se localizar no centro da cidade, ou seja, bem no centro da mancha urbana, para poder usufruir dessas benesses, né? Dessas características benéficas para as indústrias, mão de obra, mercado consumidor, infraestrutura de transporte, infraestrutura bancária. Então, gradativamente, o que acontece? Primeiro, as indústrias se localizam junto ao centro, só que sabemos que não há espaço para todo mundo. E ao longo do tempo, as indústrias elas passam a ocupar áreas periféricas ao centro, até mesmo porque existe uma questão de valor, né, de custos, na verdade. O custo da implantação de uma indústria numa área central. Né? Naquela época, né, 1950, a gente costumava ter algumas áreas que eram muito caras junto aos centros das cidades, né? Essas áreas elas iam ficando mais valorizadas à medida em que esses espaços eram mais procurados, então os terrenos encareciam, os impostos, consequentemente, também encareciam, e isso tudo deve ser considerado na manutenção de uma indústria, de uma empresa qualquer, né? E, além disso, com o fato das indústrias buscarem os centros, as áreas urbanizadas das grandes cidades, isso atraía a população. Portanto, essa população, ela saía de algum lugar para ir para a cidade. Ela saía principalmente das zonas rurais em direção aos centros das grandes cidades. E assim como foi ficando mais caro para as indústrias se localizarem nas áreas centrais, para as populações que migravam para as cidades, né, nesse êxodo rural, saindo do campo e indo para a cidade, viver, né, morar junto às áreas onde tinham os empregos e foi ficando cada vez mais caro. Sem contar que o número de empregos ofertados, de vagas ofertadas, sempre era muito menor do que a quantidade de pessoas que procuravam essas vagas. Então, a gente tinha aí já um problema, a origem de um problema social, que vai ser o desemprego e o subemprego. Essas pessoas que iam para essas grandes cidades, elas não conseguiam viver junto ao centro, porque o centro foi se tornando cada vez mais uma área cara, né, encarecida demais para essas pessoas. Então, gradativamente, essas pessoas passaram a ocupar as periferias da mancha urbana previamente estabelecida. E isso passou a acontecer não só com as pessoas, mas também com as próprias indústrias que iam se instalar nos centros urbanos. Em vez de se instalar bem no centro, elas procuravam áreas periféricas ao centro, mas que pudessem também usufruir da infraestrutura que a cidade ofertava. Então, gradativamente, a gente percebe que a mancha urbana ela vai aumentando, né? Porque a gente tem áreas rurais que vão sendo ocupadas com novas moradias e novas áreas industrializadas, dando a este espaço, né, uma nova característica, né? Saindo da característica rural e indo para a característica urbana, da ocupação urbana do espaço. Ao longo do tempo, houve este aumento até que a gente pegando duas imagens com mais de 50 anos de diferença, né, a gente percebe que houve um salto.
Foi de uma hora para outra? Não, foi uma urbanização rápida, uma industrialização rápida também, mas ela não ocorreu em 5 anos. Ela foi se concretizando ao longo do tempo, até que essa mancha urbana ela se expandiu para as áreas periféricas, não só do município de São Paulo, assim como também para os outros municípios. Eu estou falando aqui de São Paulo porque esse é o município, as imagens que eu tenho aqui para vocês, né? Mas na verdade isso serve para outras áreas metropolitanas também. Inclusive, as áreas urbanas de outros municípios no arredor do município principal, da metrópole, eles também crescem por vários outros motivos, porque a terra neles é mais barata, logo o aluguel é mais barato, então isso chama pessoas, né, é um fator atrativo para as pessoas se mudarem para esses espaços, ocuparem esses espaços e estarem relativamente perto da área que é a área de oferta dos empregos, né? Isso aconteceu para as pessoas e também para as indústrias, que foram cada vez mais fugindo dos centros e indo para as periferias. Como consequência disso, a gente vai ter além da expansão urbana propriamente dita, né, para suas áreas periféricas, a gente vai ter a caracterização de áreas periféricas, né, que a gente tem a questão de transporte mais precário, a questão pelo próprio preço, né, dos terrenos e casas ser mais baratos, a gente vai ter uma mudança do padrão de ocupação de classe social nesses locais, então a gente passa a ter pessoas mais pobres ocupando esses locais e como consequência disso, né, a gente tem disso o quê? Né, desse crescimento urbano sem planejamento, né, ou sem planejamento pensado, né, sem o planejamento, a falta de planejamento foi pensada em alguns casos, mas isso é conteúdo para outras questões, né, não vamos abordar isso aqui agora, mas a gente tem que essas áreas periféricas, muitas vezes, elas têm as características de não terem equipamentos urbanos completos, como esgotamento sanitário, coleta de lixo, calçamento das ruas, né, asfaltamento. Então, a gente tem uma série de problemas urbanos relacionados ao crescimento sem o planejamento desses novos locais urbanizados, né? Então, o que a gente observa de modo geral? Primeiro, a gente tem uma área central, todo mundo busca essa área central. Como essa área central ela fica impraticável para todos, pessoas e depois indústrias buscam fugir dessa área central, por causa principalmente de preços. E aí a gente vê que aqui na segunda imagem, essa mancha urbana, ela vai crescendo e chegando até atingir vários outros municípios, além da metrópole, que é a cidade principal da região metropolitana. Então, a gente tem como resultado do processo que foi descrito no texto, né? Voltando aqui para o texto, falando das aglomerações urbanas que são marcadas pela produção industrial, a gente vai ter como resultado, né, desse processo o que está descrito na opção B. O resultado do processo geográfico descrito no texto foi a letra B, crescimento das áreas periféricas. Espero que vocês tenham acompanhado o raciocínio da questão. A gente se vê. Tchau, tchau.